Olá! Sabe, a história das Américas é muito mais antiga do que a gente costuma pensar. Esquece 500 anos. A gente está falando de, no mínimo, 12 mil anos de gente por aqui. É uma jornada e tanto, cheia de mistérios, cheia de reviravoltas. Então, bora mergulhar nessa história. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que os seres humanos vieram parar nas Américas? É algo que deixa cientistas e arqueólogos de cabelo em pé há décadas. E olha, não tem resposta fácil. É tipo um quebra-cabeça gigante que a gente vai montando, sabe? Peça por peça, a cada nova descoberta. Então, o que a gente vê aqui nesse mapa é basicamente o centro do debate. Por um tempão, todo mundo acreditava na rota terrestre, essa que está em verde. A ideia era que o pessoal veio da Ásia, atravessou a pé ali pelo Alasca e pronto, era a teoria principal. Mas olha só essas rotas em vermelho e roxo. Elas propõem uma outra coisa: viagens pela costa, de barco. E são essas ideias que estão virando de ponta cabeça tudo que a gente achava que sabia. Bom, o nosso roteiro aqui é uma verdadeira viagem no tempo. Primeiro a gente vai entender as grandes teorias sobre a chegada no continente todo, depois a gente dá um zoom no Brasil. Em seguida, vamos mais para o sul ainda, para conhecer a história profunda do Rio Grande do Sul. E para fechar, vamos ver em detalhe as grandes ondas migratórias que formaram o polo da região bem antes de 1500. Ok, vamos começar pelo começo, com a visão geral. A pergunta é: como é que um continente inteiro foi ocupado por grupos nômades, caçadores e coletores? A ciência já tem algumas respostas, claro, mas a história está sempre mudando, sempre evoluindo. Essa aqui é a teoria clássica, aquela que a maioria de nós aprendeu na escola, sabe? A história era assim: na Era do Gelo, o nível do mar baixou, aí se formou uma ponte de terra e gelo ligando a Sibéria ao Alasca. A galera, provavelmente seguindo manadas de animais gigantes, teria atravessado a pé. Simples assim, entraram na América pelo norte. Só que aí a história começa a ficar boa de verdade. Porque essa teoria, que parecia super sólida, começou a balançar. Começaram a aparecer descobertas que simplesmente não batiam com as datas. Dá uma olhada nessas datas. Lugares lá no extremo sul da América, tipo Monte Verde, no Chile, são tão antigos ou até mais antigos do que a data que a gente imaginava para a travessia de Bering. Peraí, como é que essa gente chegou lá no sul tão rápido se eles entraram a pé lá pelo Alasca? Não faz muito sentido, né? Foi isso que fez os cientistas coçarem a cabeça e buscarem outras explicações. Então, a questão toda é essa. A rota terrestre, bom, ela explica uma chegada pelo norte, a pé. Já as rotas marítimas abrem um leque de possibilidades. Elas sugerem que pequenos grupos vieram de barco, contornando a costa do Pacífico. Isso muda tudo, porque não só explicaria como eles chegaram tão rápido ao sul, mas também significa que podem ter acontecido várias viagens, várias ondas migratórias, talvez até de lugares diferentes e em épocas diferentes. Agora vamos dar um zoom aqui para o nosso quintal. O Brasil não é só mais um coadjuvante nessa história não, viu? Pelo contrário, o nosso país guarda algumas das pistas mais fascinantes e polêmicas de todo o continente. Isso é fato, não é especulação. Há pelo menos 12 mil anos já tinha gente vivendo no que hoje é o Brasil. E essa presença é tão antiga quanto em qualquer outro canto das Américas. Eram grupos nômades que viviam da caça, da coleta, e eles deixaram suas marcas por todo o território. E é aqui que entram os grandes mistérios brasileiros. Primeiro, Lagoa Santa, em Minas. Lá encontraram crânios muito antigos, com traços que não lembram os dos asiáticos. Eles se parecem mais com africanos ou aborígenes australianos. Isso sugere que talvez tenha existido uma outra onda migratória, muito mais antiga. E depois tem a Pedra Furada no Piauí. Lá as datações são de explodir a cabeça, mais de 50 mil anos. Mas aí entra um debate científico enorme. Será que aquelas pedras lascadas foram mesmo feitas por humanos? Ou foi a natureza? A investigação continua a todo vapor. Ok, vamos descer mais um pouco no mapa, lá para o extremo sul do Brasil. Normalmente, quando a gente pensa na história do Rio Grande do Sul, a gente começa com a chegada dos europeus, né? Só que a história de gente vivendo naquela terra, nossa, é muito mais antiga. 12 mil anos. Pensa bem nesse número. É difícil até de processar, né? A profundidade desse tempo. Mas é isso aí. No mínimo, há 12 mil anos tem gente vivendo no que hoje é o território gaúcho. E a maior parte dessa história toda aconteceu sem uma única palavra escrita. Aí fica a pergunta: se não tem nada escrito, como é que a gente sabe de tudo isso? A resposta está na arqueologia. Ela é a nossa máquina do tempo.
São as ferramentas de pedra, os restos de fogueira, os cacos de cerâmica. Cada pedacinho desses, que os especialistas chamam de cultura material, é uma pista. E é juntando essas pistas que a gente consegue reconstruir a vida desses primeiros gaúchos. E para a gente conseguir organizar uma história tão longa, os pesquisadores dividiram tudo em 3 grandes momentos. São as 3 grandes ondas migratórias que mudaram a história humana do estado. Tudo isso antes de um europeu sequer pisar por lá. Esse mapa aqui dá uma ideia geral de como foi essa movimentação toda. Cada cor, cada seta representa um grupo diferente, uma rota que eles seguiram para povoar a região ao longo de milênios. Agora a gente vai ver cada uma dessas ondas de perto. Então vamos lá. A primeira onda, lá por 10.000 a.C., esses foram os pioneiros, os primeiros a chegar. A segunda onda, já na nossa era, traz uma revolução, a agricultura. E a terceira, lá no século XVI, bom, essa muda as regras do jogo completamente. A primeira onda, então, é a dos caçadores-coletores da chamada tradição Umbu. Esse nome, Umbu, é o que os arqueólogos dão para o conjunto de ferramentas para as pontas de flecha que esse povo deixou para trás. Eram grupos que não paravam em um lugar só, viviam do que a natureza dava, da caça e da coleta. E olha, a natureza daquela época era um negócio de outro mundo. Eles conviviam e caçavam animais que hoje parecem de filme, a megafauna. A gente está falando de tatus gigantes do tamanho de um fusca, preguiças enormes, mastodontes. E as pontas de flecha, os raspadores de pedra que a gente acha hoje, são as testemunhas silenciosas dessa época incrível. Aí, milhares de anos se passam e chega uma segunda onda. E essa galera era diferente. Eram povos agricultores, que já sabiam plantar e também fazer cerâmica. Eles vinham de grandes grupos, como os Tupi-Guarani e os Macro-G. E com eles, chegou um jeito de viver totalmente novo na região. E a chegada dos Guarani, por exemplo, não foi uma coisa de uma hora para outra. Foi um processo que durou séculos. Eles entraram pelo noroeste do estado e, aos pouquinhos, foram ocupando as melhores terras, as mais férteis, sempre perto dos rios. Foi uma ocupação lenta, planejada, e que deu muito certo, se espalhando por mais de 1000 anos. Olha só esse mapa do Vale do Taquari, que impressionante. Cada pontinho vermelho desses era uma aldeia guarani. Olha a quantidade. Isso mostra que muito antes de qualquer europeu aparecer, a região já era super povoada. Era uma sociedade complexa, organizada, que já tinha colonizado tudo. E eles não eram bobos, né? Escolheram a dedo as melhores terras, sempre pertinho dos rios. E aí vem a terceira onda, com a chegada dos europeus. E ela bota um ponto final bem abrupto nesses 12.000 anos de história independente. É o fim do que a gente chama de período pré-colonial e o começo da história que a gente conhece dos livros, mas que, se a gente parar para pensar, é só um pedacinho bem pequeno do tempo total. Então, para a gente fechar, a grande mensagem é essa. A história que está debaixo dos nossos pés é muito, mas muito mais profunda do que a gente imagina. As descobertas que a gente viu aqui já reescreveram o que se sabia. Mas isso é só a ponta do iceberg. A pergunta que não quer calar é: que outras histórias, que outros povos, que outras surpresas ainda estão lá, enterradas, só esperando para serem descobertas e contarem para a gente a história completa das Américas?